Fala, torcedor rubro-negro! Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. Hoje o sentimento que toma conta é o de desabafo. É frustração acumulada, um grito preso na garganta de quem acompanha o Atlético Paranaense jogo após jogo e vê o mesmo filme se repetir. O time até começa bem, abre o placar, dá esperanças, mas no final a vitória escorre pelos dedos. Já são 5 partidas seguidas sem saber o que é vencer. E pior, os pontos estão sendo perdidos não por méritos dos adversários, mas por falhas que se repetem, decisões mal pensadas e erros que já se tornaram rotina. O sentimento da torcida é claro, não dá mais. E com esse cenário, é impossível não tocar no nome mais discutido dos últimos dias: Odair Hellmann. O treinador que chegou com respaldo agora vê sua permanência ser questionada até pelos que sempre defenderam a continuidade do trabalho. E isso diz muito. O apoio à paciência, ao projeto, à construção a longo prazo está cedendo espaço para o desespero, porque mesmo quando o time mostra algum brilho durante o jogo, o resultado final é sempre o mesmo: decepção. A pergunta que não sai da cabeça do torcedor é simples: quantos pontos mais vamos desperdiçar por pura distração? Casos como os jogos contra o Volta Redonda, a Ferroviária e agora o Paysandu ilustram bem essa angústia. Partidas em que o Atlético tinha tudo sob controle, mas entregou o ouro no fim. E embora muitos tentem separar desempenho e resultado, a verdade é que é o placar que move o futebol. Sem vitórias, não há acesso. Sem eficiência, não há progresso. E se alguém pensa que essa crítica nasce apenas da emoção, os números e as análises táticas estão aí para confirmar. O Atlético até entra em campo com um plano interessante: dominar o meio com superioridade numérica e soltar os laterais nos corredores. A intenção era criar oportunidades através da movimentação entre linhas, buscando jogadores como Zapelli e Mendonça, mas a teoria caiu por terra. Mendonça, que deveria operar por dentro, preferiu se esconder pelas laterais. Com isso, a engrenagem ofensiva travou, o time ficou engessado, previsível, sem criatividade. E o mais revoltante, a insistência no que claramente não funciona. Mendonça precisa atuar centralizado, mas parece desconfortável ali, e quando tenta, não entrega o que se espera. O resultado? O Atlético ataca apenas pelas laterais e se resume a cruzamentos aleatórios. Isso não é um plano de jogo, é rezar para que uma bola milagrosa encontre alguém na área. E isso para um time com ambições é inadmissível. No segundo tempo, quando Dudu e Zapelli passaram a atuar juntos, a dinâmica mudou. A equipe encontrou alternativas por dentro, passou a ameaçar com inteligência e construir jogadas com mais lucidez. Foi nesse momento que o Atlético mostrou sua melhor versão. A pergunta é inevitável: por que essa formação não começou o jogo? Por que demorar tanto para ajustar algo que salta aos olhos? As estatísticas deixam isso evidente: 18 finalizações, apenas 7 no alvo, só 3 defesas do goleiro rival e uma única chance real de gol. Ou seja, muito volume para pouquíssimo resultado, muita movimentação para quase nada de efetividade. E isso revela um time que corre, que tenta, mas que não sabe exatamente o que fazer com a bola. E quando falta clareza de ideias, a culpa é da comissão técnica. Além disso, o elenco mostra sinais claros de esgotamento emocional. Viveiros demonstra irritação toda vez que é substituído. Renan Peixoto, que vinha sendo destaque, foi deixado de lado sem qualquer explicação e saiu visivelmente inconformado. A impressão é de um grupo solto, perdido, atuando sem confiança nem direção. O reflexo disso? Um Atlético apático, sem vibração, previsível e sem alma. E é preciso ir além das táticas e esquemas. É uma questão de percepção, de saber administrar o vestiário, ler o momento do clube e reconhecer que alguns jogadores não entregam mais o necessário. Allan Kardec é um exemplo. Enquanto isso, talentos como Dudu e Zapelli seguem sendo subaproveitados. É frustrante ver o time repetir os mesmos erros, como se cada derrota fosse apenas mais uma, quando a derrota vira rotina. O problema é muito maior. No fim, a cobrança precisa ser feita. E sim, Odair precisa ser responsabilizado. Não dá mais para fingir que está tudo dentro do aceitável. Não se trata de culpar um único nome por tudo que está acontecendo, mas há um ponto em que manter o mesmo comando técnico deixa de ser persistência e passa a ser prejuízo. O Atlético está desperdiçando tempo, perdendo pontos preciosos e principalmente perdendo a confiança da própria torcida, porque o futebol não espera.
E ele também não perdoa quem insiste em trilhar o mesmo caminho, mesmo diante do fracasso. Ideias só se sustentam quando se transformam em resultados, e quando isso não acontece, é hora de mudar. Porque seguir insistindo nos mesmos erros é garantir que os mesmos problemas se repitam, rodada após rodada. Agora, mudando de assunto, pode se ajeitar por aí, torcedor, porque o que vem direto do CT do Caju é notícia quente, daquelas que mudam o jogo em momentos cruciais. O Atlético Paranaense acaba de dar um passo importante para a sequência da temporada, e a torcida já pode começar a sonhar alto, isso porque o clube conseguiu uma liberação estratégica e muito oportuna em meio a decisões decisivas. O lateral Luco Dias para Paraguai. E que desafios são esses? Nada menos que o jogo de volta contra o São Paulo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e o confronto diante do Criciúma, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. São partidas de alta tensão e grande peso emocional, onde cada detalhe pode fazer a diferença. Ter dois nomes que já estão integrados ao grupo e com ritmo de jogo pode ser o diferencial que o Atlético precisava para reagir. Contudo, nem tudo foi lucro nessa negociação. Como parte do acordo, o clube viu mais uma de suas promessas ganhar espaço com a camisa amarelinha. O meia João Cruz foi chamado pela comissão técnica da seleção sub-20 para se apresentar ao lado do zagueiro Arthur Dias, que já fazia parte da preparação. Ambos se juntam ao grupo nesta segunda-feira e os amistosos estão marcados para os dias 8 e 11 de agosto, justamente contra o Paraguai, em território nacional. Esses confrontos representam a última vitrine antes da convocação oficial para a Copa do Mundo Sub-20, marcada para setembro no Chile, ou seja, é agora ou nunca. A competição vai reunir os melhores jovens talentos do mundo, e quem quer carimbar o passaporte precisa impressionar Ramon nos próximos dias. Enquanto o vai e vem entre CT do Caju e Granja Comary movimenta os bastidores, uma outra história chama a atenção dentro de casa. Uma joia da base que vem encantando com seu talento, sua personalidade e, claro, com gols de encher os olhos. O nome? Gabriel Araújo Lima. Pode ser que o torcedor mais desatento ainda não tenha decorado, mas ele carrega um sobrenome de peso. Gabriel é filho do ex-zagueiro Nem, aquele mesmo que foi capitão do Atlético no inesquecível título brasileiro de 2001. Mas engana-se quem pensa que o garoto vive à sombra do pai. Pelo contrário, Gabriel está escrevendo sua própria trajetória com brilho próprio. E que trajetória promissora! Vestindo a camisa 10 da equipe sub-20, ele vem se destacando como o cérebro do time, atua como um verdadeiro maestro, organizando o meio de campo, ditando o ritmo das partidas e, o mais importante, decidindo jogos com gols e assistências. Sua performance tem sido tão impressionante que já há burburinhos nos corredores sobre uma futura promoção ao time principal. No currículo recente, Gabriel já coleciona títulos e boas exibições, foi peça fundamental na conquista do Campeonato Paranaense Sub-20, além de ser um dos protagonistas da campanha sólida do Atlético no Campeonato Brasileiro da categoria. Seus gols, muitos deles golaços, e a maturidade com que conduz o time em campo chamam a atenção até mesmo dos olheiros mais exigentes. Mas o que realmente emociona é ver como Gabriel conquistou seu espaço, sem atalhos, sem privilégios, sem depender do sobrenome. É no suor dos treinos, na entrega em cada partida e no amor declarado pela camisa rubro-negra que ele vai ganhando o respeito da torcida e da comissão técnica. Seu crescimento é um exemplo do trabalho sério que vem sendo feito na base do Atlético. Enquanto os holofotes naturalmente se voltam para o time principal, que vive momento decisivo nas competições nacionais, o torcedor mais atento sabe que o futuro do Furacão está sendo moldado nos campos de grama curta, nos jogos da base e nas histórias como a de Gabriel, uma promessa que une legado e talento, tradição e inovação, passado de glórias e futuro promissor. Voltando ao presente com o retorno de Léo Derrick e Dudu Kojits, o técnico Odair Hellmann, mais opções para Montiva e agressivo nos próximos compromissos. Derrick velocidade, mesa lateral, enquanto Dudu apurada e capaz de quebrar passes eficazes. Importante reagir, buscar a classificação na Copa do Mundo de retomar as vitórias na Série B. A torcida, claro, comemora. Em um momento onde cada reforço conta, ter de volta dois nomes que já estavam entrosados e que representam o DNA do clube é motivo de esperança. O Atlético aposta na força das suas categorias de base, não apenas para formar jogadores, mas para formar protagonistas. E ao que tudo indica, essa estratégia começa a dar frutos visíveis. É esse o Atlético Paranaense que se constrói a cada dia, firme no presente, atento ao futuro e respeitoso com sua história.
Com a bola rolando, as decisões se aproximam e o Furacão entra em campo não apenas com força, mas com identidade. Prepare o coração, torcedor, porque os próximos capítulos prometem emoção, garra e, quem sabe, mais algumas páginas inesquecíveis escritas por jovens que carregam com orgulho o manto rubro-negro. E é por essas histórias que vale a pena acreditar. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso Furacão.